Boa noite a todos, agradeço a presença de todo mundo, especialmente no dia de hoje, em que todos vocês venceram essa chuva para poder estar presente aqui. Hoje nós vamos começar o primeiro dos 3 estudos sobre os sacramentos. Na minha opinião, dos estudos da Confissão de Augsburgo, são talvez os mais importantes. Existem alguns artigos, por exemplo, o artigo sobre Deus, sobre Jesus, o artigo sobre a igreja, que talvez sejam facilmente reconhecíveis, são fáceis de entender. Muitos de nós crescemos ouvindo essas coisas, eles não trazem nada de novo. Existem outros artigos, por exemplo, quando fala sobre votos monásticos, restrição alimentar e tudo mais, que trazem uma carga histórica muito grande e às vezes para nós parecem ser distantes. Agora, quando falamos dos sacramentos, falamos de uma coisa que, em primeiro lugar, faz parte da vida litúrgica de todo cristão luterano e até das pessoas que carregam o nome de cristão e não são luteranas. Talvez muitos de nós tenhamos algumas dúvidas e para aqueles que não são luteranos, esse ponto, o ponto dos sacramentos, muitas vezes é a principal divergência que impede eles de virem à igreja luterana. Quem batizar ou quem não batizar, o que significa o batismo, o que significa a ceia, quantos são os sacramentos. Então, eu acredito que esses são os 3 mais importantes dos estudos que nós vamos fazer. Os capítulos de hoje, se o pessoal chegou a dar uma olhada antes, nós vamos comentar sobre os sacramentos de maneira geral. Então, o uso dos sacramentos, o que são os sacramentos, quantos são os sacramentos. E nós vamos falar sobre a confissão, a absolvição e o arrependimento. Esses são os temas de hoje. O artigo 13 do uso dos sacramentos. Com respeito ao uso dos sacramentos, se ensina que foram instituídos não somente para serem sinais, porque se possam conhecer exteriormente os cristãos, mas para serem sinais e testemunhos da vontade divina para conosco, com o fim de que por ele se desperte e fortaleça a nossa fé. Essa também é a razão porque exigem fé, sendo usados corretamente quando a gente os recebe em fé e com isso fortalece a fé. Vocês vão ver ao longo do estudo que todos esses artigos são muito curtos. Às vezes até parecem explicar pouca coisa. Por que é assim? Porque na época em que a confissão foi escrita, o objetivo principal dela foi expor de maneira simples o que os luteranos creem diante do imperador e justificar essa mudança em relação à Igreja Católica. Porém, pela importância desses artigos, nós vamos utilizar um outro documento nesses próximos estudos, a Apologia, a Defesa da Confissão de Augsburgo, que foi feito posteriormente, é muito maior, usa a mesma estrutura de artigos da confissão, trata dos mesmos pontos, mas ela expande esses pontos para explicar eles detalhadamente. Sobre o uso dos sacramentos, então, lendo o que nós lemos, nós precisamos, por primeiro, definir o que é um sacramento. O que é um sacramento? A Apologia começa dizendo, a Defesa da Confissão começa dizendo, chamamos sacramentos os ritos que têm mandamento de Deus e a que se adicionou a promessa da graça. Ou seja, ele começa condicionando, especificando o que nós queremos dizer quando a gente fala em sacramento. Por que isso é importante? Se nós usarmos uma definição mais restrita da palavra sacramento, nós chegaremos a uma lista, são tantos. Se nós usarmos outra definição, uma definição mais abrangente, mais simples, chegaremos a um número muito maior. Se nós definirmos exatamente as características do que faz um sacramento, serão alguns. Se nós dissermos que sacramento é qualquer mistério pelo qual Deus confere a graça, o número é muito grande. Então, lendo isso, o primeiro ponto que a gente tem, chamamos sacramentos os ritos que têm mandamento de Deus. Ou seja, para ser um sacramento, precisa ser algo diretamente instituído por Deus nas Escrituras. Existem coisas que fazem parte da tradição e são benéficas? Sim. Mas, se não foi diretamente instituído por Deus, não pode ser usado o termo sacramento.
O segundo ponto, existe uma promessa de graça associada a esse rito que a gente chama de sacramento. Ou seja, não é só um símbolo. Deus prometeu conferir a sua graça àqueles que recebem dignamente esse ato externo. Terceiro ponto, e esse ponto começa a gerar talvez alguma controvérsia entre algumas pessoas. Para ser um sacramento precisa ter um elemento físico, um elemento visível. Santo Agostinho diz, o sacramento é o verbo visível, é a palavra de Deus unida a um elemento físico. Por que esse ponto começa a gerar discussão? Porque as pessoas debatem o que é esse elemento visível. Será um elemento visível somente algo que eu posso pegar? Por exemplo, a água, um objeto, a água, o pão, o vinho? Ou será que eu posso considerar uma pessoa um elemento físico, uma coisa física? Será que isso é suficiente para definir um sacramento? E o quarto ponto para definir um sacramento é que isso é instituído no Novo Testamento. Porque existem algumas coisas que são chamadas de sacramento fora da Igreja Luterana, que são muito benéficas, trazem coisas muito boas para a nossa vida, mas foram instituídas muito antes, não foram instituídas no Novo Testamento. Lendo isso aqui, nós já podemos ver a origem de algumas controvérsias. Por exemplo, a confirmação é algo que acontece na Igreja Luterana, faz parte da nossa tradição, e é algo muito bom. A confirmação é um sacramento? Não, porque ela faz parte da nossa tradição, é algo bom, mas ela não foi diretamente instituída nas Escrituras com um elemento visível associado, ela não preenche esses critérios. O matrimônio é um sacramento? Depende da definição. O matrimônio foi instituído no Novo Testamento? Não, né? O matrimônio existe desde a criação do mundo, se nós formos realmente ser sinceros. O matrimônio confere graça necessariamente? Não necessariamente, né? Na verdade, esse é o objetivo do matrimônio, mas não necessariamente é assim que as coisas acontecem na realidade. E é por isso que, para receber dignamente aquilo que nós chamamos de sacramento, existe uma condição. O sacramento é esse elemento físico, existe graça de Deus vinculada a esse elemento físico, mas nós só podemos receber de maneira digna esse sacramento se nós recebemos com fé. Ensinamos nós que no uso dos sacramentos deve aceder-se à fé que creia essas promessas e receba as coisas prometidas que são oferecidas no sacramento. Por causa disso, futuramente nós vamos ver que o sacramento recebido sem fé pode inclusive ser uma coisa muito ruim, como é o caso da Santa Ceia. Com base nessa definição, quais são os sacramentos e quantos são esses sacramentos? Todos não sabem? São 2, são 3, são 5, 7, 9, 11? Quantos são? Eu vi o pessoal levantando a mão. São 2, não são? Ou são 3? Primeiro sacramento é o batismo. Sem controvérsia nenhuma, é claro nas Escrituras. O segundo sacramento é a Santa Ceia. Agora existe uma terceira coisa, que nem as nossas confissões deixam exatamente muito claro, que é a absolvição. A absolvição cai no meio da definição. Ela não é tão fácil de rejeitar como sacramento, nem ela é fácil de aceitar como sacramento. Ela está num ponto bem no meio, de maneira que a apologia, a defesa da Confissão de Augsburgo, menciona ela como um sacramento. O artigo 13 do uso dos sacramentos da defesa da Confissão de Augsburgo fala os sacramentos, o batismo, a ceia e a absolvição, ou o sacramento da reconciliação, ele chama. Mas outros documentos luteranos não tratam como sacramento. Por quê? Por causa daquele ponto de Santo Agostinho. Existe um elemento físico
Existe o pastor, talvez, existe a pessoa para quem tu está confessando. Mas não existe um elemento físico como a água do batismo. Não existe um elemento físico como o pão e o vinho da ceia. E é por isso que ele cai nesse limbo, nesse meio. E a confissão explica isso. A própria defesa explica. Não julgamos que seja de grande importância que outros, por uma questão didática, numerem de outra maneira, se todavia conservam retamente as coisas ensinadas na Escritura. Também os antigos, ou seja, os pais da igreja, não numeravam do mesmo modo. Ou seja, ele diz, tu quer numerar os sacramentos de outra maneira, usando outro critério, desde que tu pratique o sacramento da maneira correta, não nos opomos. E daí ele segue essa defesa, citando alguns exemplos. Por exemplo, citando o exemplo da confirmação, citando o exemplo do matrimônio. E ele diz, você quer chamar o matrimônio sacramento? Não tem problema. Realmente, o matrimônio tem como objetivo a santificação, tem como objetivo a união de duas pessoas para glorificar a Deus. Mas ele foi instituído, não no Novo Testamento, foi instituído antes. Então, nos nossos critérios, ele não pode ser incluído. O matrimônio tem várias funções que são específicas dessa vida e não da outra. Então, nos nossos critérios, não podemos chamar de sacramento. Como luterano, posso confessar 2 sacramentos? Sim, é o que nós confessamos. Posso confessar 3 sacramentos? Em teoria eu posso também, por causa da defesa de confissão, da Confissão de Augsburgo, que deixa aberto esse terceiro sacramento. E é por isso que na nossa Confissão de Augsburgo, ele trata das 3 coisas juntas. Ele fala sobre a confissão, sobre o batismo, sobre a ceia, em sequência. É por isso que a apologia fala dos 3, é por isso que o catecismo menor vai falar sobre o ofício das chaves. Porque existe essa dificuldade de definir a confissão. Então, já que nós estamos falando sobre confissão, vamos para o artigo que fala sobre a confissão. O artigo 11. Da confissão se ensina que se deve conservar a confissão privada, a confissão auricular, não deixando cair em desuso na igreja. Ainda que na confissão é desnecessário enumerar todos os maus feitos e pecados, porque nem tal é possível. Salmo 18, quem conhece os delitos. É só isso que está escrito no artigo 11. Parece muito pouco, Porque justamente eles estão tratando da confissão para uma audiência que sabe o que está ouvindo, para uma audiência que tem na mente o que é a confissão. Mas, no artigo 25, eles resolvem explicar melhor o que a gente está falando. Os nossos pregadores não aboliram a confissão, pois conserva-se entre nós o costume de não dar o sacramento àqueles que não foram previamente examinados e absolvidos. Ao mesmo tempo, se instrui diligentemente o povo sobre o quanto é consoladora a palavra da absolvição, e em quão elevada estima se deve ter a absolvição, pois que não é voz ou palavra do homem que a pronuncia, senão palavra de Deus, o qual perdoa os pecados. No tocante a essa ordem e poder das chaves, ensina-se com grande diligência quanto é consoladora e necessária para as consciências aterrorizadas. Ensina-se, além disso, como Deus exige que creiamos nessa absolvição, não menos que se a voz de Deus soasse do céu, e que alegremente nos devemos consolar da absolvição e saber que por essa fé alcançamos a remissão dos pecados. E da confissão se ensina assim, que ninguém deve ser constrangido a contar os pecados designadamente, porque isso é impossível, conforme diz o Salmo, quem conhece os seus delitos? E Jeremias diz, tão maligno é o coração do homem que não há penetrar-lhe os segredos. A mísera natureza humana está engolfada tão profundamente em pecados que é incapaz de ver ou conhecer a todos. E se fôssemos absolvidos apenas daqueles que podemos enumerar, pouco nos ajudaria isso. Os nossos pregadores, todavia, ensinam diligentemente que a confissão deve ser conservada por causa da absolvição, que é a sua parte principal e mais importante para consolo das consciências aterrorizadas e ainda por algumas outras razões. Então, falando sobre a confissão, a origem da palavra confissão é a palavra grega homologeo. Homo significa o mesmo, igual. Logeo significa verbalizar, falar, afirmar. Então, confessar significa afirmar o mesmo
que outra pessoa, afirmar o mesmo que outro documento. E por causa disso possui dois usos, dois significados. O primeiro significado, inclusive, está no nome do documento que a gente estuda. O nome do documento que nós estamos estudando é a Confissão de Augsburgo. Então, o primeiro significado é confessar a nossa fé. Confessar a nossa fé significa dizer sobre Deus o mesmo que Deus diz sobre Ele mesmo. Confessar sobre a fé é o mesmo que Deus diz sobre a fé. Esse é o primeiro sentido. O segundo sentido de confissão é a confissão dos pecados, que é confessar sobre nós o que Deus diz sobre nós. É reconhecer, por um lado, a confissão de fé é reconhecer a fé que Deus instituiu, que Deus revelou. Por outro lado, a confissão dos pecados é reconhecer o que Deus diz que eu sou. Eu sou pecador. Eu tenho diversas falhas. E é só reconhecendo isso que eu consigo me aproximar de Deus. Mas existe base bíblica para confessar a fé, é fácil dizer, mas existe base bíblica para esse tipo de confissão que a gente está falando, a confissão dos pecados? Existe. O texto de João 20, 23 diz: Jesus chega aos apóstolos, não só a Pedro, ele chega a todos os apóstolos e diz as mesmas palavras que ele tinha dito a Pedro alguns capítulos antes. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ou seja, existe uma base bíblica para essa absolvição. Promete graça, sim, promete perdão dos pecados, ou seja, ele preenche pelo menos um dos critérios para ser um sacramento, que é a promessa de graça associada. Porém, não possui um elemento visível, e esse é o problema principal. Existe o pastor, mas não existe um objeto visível. Pensemos com certeza que a remissão dos pecados nos é dada gratuitamente por causa de Cristo, e julguemos que por esta fé somos verdadeiramente reconciliados por Deus. Então, muda alguma coisa para nós definirmos isso exatamente? Não. O que muda é nós crermos corretamente naquilo que é ensinado. Crermos que os nossos pecados são perdoados, crermos que quando o pastor aqui em cima do púlpito diz, como ministro ordenado do Evangelho, e devidamente chamado, ordenado, vos perdoa os vossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ele faz isso com autoridade dada por Deus e que esses pecados realmente são perdoados, porque a autoridade não é do pastor, a autoridade é de Deus, que permitiu que o pastor exercesse essa função. Agora, vocês viram que lá no início, no artigo 11, ele fala da confissão privada, né? Confissão individual. Existem 3 partes da confissão, 2 são necessárias, uma não é necessária. A primeira parte é a confissão dos nossos pecados a Deus. Essa é extremamente necessária. Nós sabemos que não podemos nomear todos os nossos pecados, por mais que as confissões dizem, aqueles que nós conhecemos, sim, é benéfico que nós nomeemos, que nós reconhecemos esses pecados, mas que isso não seja um impedimento ao arrependimento, que nós não pensemos que nós vamos ser perdoados somente daquilo que nós conhecemos, mas é necessário que cheguemos diante de Deus e reconheçamos, ó Senhor, eu sou pecador, eu fiz isso e isso, eu sei que eu estou errado, eu falhei, eu errei o alvo, eu pequei. Isso é necessário. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é necessário é a nossa confissão uns para com os outros. Digamos que eu errei contra a Tainara, eu fiz alguma coisa contra ela. Eu preciso chegar a ela e me pedir perdão. Isso é necessário. Tanto que existe aquele texto, acredito que é de Mateus, que fala, se chegares no altar a oferecer a tua oferta, lembrares que tem algo contra o teu irmão, deixa ali a tua oferta e vai primeiro reconciliar com o teu irmão. Tiago diz, confessai as vossas ofensas uns para com os outros, para que sejam perdoados. Então, esse segundo ponto, pedir perdão ao irmão pelo que eu fiz de errado contra ele, é necessário também.
O terceiro ponto é o único ponto que não é estritamente necessário, que é a confissão dos pecados ao ministro, privadamente. Marcar um horário com o pastor e dizer, ó pastor, eu fiz isso. Mas por que o nosso artigo 11 diz que é uma coisa benéfica, boa, e que nós não excluímos essa possibilidade da igreja? Ele diz, a lógica é, existem algumas pessoas que são extremamente atribuladas pelos seus pecados. O pecado gera uma angústia tremenda nelas. E às vezes é necessário, para que a consciência seja liberta dessa culpa, é necessário que ela se achegue a alguém a quem foi conferida essa autoridade, confesse os seus pecados como quem confessa os seus pecados a Deus e receba essa absolvição como quem recebe a absolvição de Deus. Esse terceiro ponto, então, é opcional, é benéfico, mas não é um mandamento. E é por causa disso, o segundo motivo, pelo qual nós, quando eu perguntei qual é o número dos sacramentos, levantamos a mão dizendo 2. O batismo é necessário? A ceia, a Santa Ceia é necessária? A confissão privada não é. A confissão privada não é. É nisso que ele acaba ficando no meio, dividido. Agora, só é possível receber essa absolvição aqueles que se chegam a Deus arrependidos. E é por isso que o próximo artigo trata justamente desse pré-requisito, do arrependimento. Do arrependimento se ensina que os que pecaram depois do batismo recebem perdão dos pecados a qualquer tempo em que se cheguem ao arrependimento, não lhes devendo a igreja negar a absolvição. Agora, arrependimento verdadeiro, autêntico, propriamente outra coisa não é que sentir contrição e pesar ou terror por causa do pecado, e todavia crer ao mesmo tempo no Evangelho e na absolvição, isto é, crer que o pecado foi perdoado e que por Cristo foi obtida a graça. Fé é essa que volta a consolar e serenar o coração. Deve seguir-se a melhora de vida e o abandono do pecado, pois esses devem ser os frutos do arrependimento, como diz João, acho que eu copiei errado. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Aqui se rejeitam os que ensinam não poderem voltar a cair, aqueles que já uma vez se tornaram piedosos. Condenam-se também os novacianos que negam a absolvição aos que haviam pecado depois do batismo. Rejeitam-se outros sim os que não ensinam a alcançar-se perdão dos pecados mediante a fé, e sim por nosso satisfazer. Quais são essas 3 coisas rejeitadas? Primeiro é o erro daqueles que negam que existe arrependimento após um processo de santificação. A nossa vida é altos e baixos, altos e baixos. O arrependimento vai ser uma necessidade até a nossa morte. Então, qualquer um que acredite que existe uma perfeição cristã nessa vida e que em algum momento o arrependimento vai se tornar desnecessário, está em erro. Segundo, os novacianos, que era um grupo que especificamente ensinava que não existia pecado depois do batismo. Em teoria, eu deveria ser batizado e viver uma vida perfeita depois. E que se eu pecasse, eu não poderia ser absolvido. Também está errado. E o terceiro, que talvez seja o erro que era comum na época do Lutero e na nossa também, são aqueles que querem buscar esse perdão não pela fé na promessa de Cristo. Perdão. Não pela fé na promessa de Cristo, mas pela confiança em si mesmo, pela confiança de que eu posso fazer alguma obra reparadora, de que eu posso satisfazer pelo menos as penas temporais do meu pecado ainda nessa vida, ou que de alguma forma a mudança de atitude é aquilo que me alcança o perdão dos pecados, sendo que o perdão dos pecados é concedido pela fé por causa do sacrifício de Cristo e não por qualquer outra coisa. Ainda que é necessário que haja mudança de vida, porque a mudança de vida é o fruto do arrependimento. É a prova de que existe um arrependimento verdadeiro. Obrigado. Arrependimento é, então, a exigência para a absolvição, ou seja, somente são perdoados os pecados
daquele que se reconhece pecador, se arrepende dos seus erros e busca a reconciliação que Cristo oferece. Esses são os primeiros 3 pontos que a gente lida sobre os sacramentos. Vamos revisar rapidamente antes da gente terminar. Primeiro, o que é um sacramento? Eu dei 4 pontos. Quem consegue me dizer quais são os 4 pontos que definem um sacramento? Será que alguns confirmandos conseguem? Eu vou voltar lá e a gente vai revisar isso rapidinho. Vou dar o primeiro ponto para vocês. Primeiro ponto, para ser sacramento é necessário que Deus mesmo tenha instituído isso na Bíblia. Esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? A promessa, inclusive está escrito ali em cima. Para ser sacramento precisa ter uma graça associada. Deus precisa ter prometido operar por meio desse sacramento. Qual é a terceira coisa? Precisa ter um elemento visível, físico. E a última coisa, precisa ter sido definido no Novo Testamento. Quantos são os sacramentos? O Josias levantou 4. São 2. Quais são os sacramentos? O batismo e a Santa Ceia. Porém, além do batismo e da Santa Ceia, existe um que, ainda que não seja sacramento, é ordenado por Deus e é benéfico para a nossa salvação. E essa é a absolvição. Isto é, o perdão dos pecados, o ofício das chaves, desempenhado por um ministro ordenado e que tem como objetivo não só efetivamente perdoar os pecados, mas aliviar a culpa das consciências das pessoas que cometeram esse pecado. Pensando assim, é relativamente simples. Será que eu preciso, então, a partir desse domingo, me confessar com o pastor, se antes tomar ceia todo domingo? Se eu quiser, eu posso. O pastor vai me ouvir, o pastor vai proferir a absolvição e eu vou ser perdoado. É necessário? Não é. Não é. Agora, quando o pastor está aqui na frente, durante o culto, e nós, como congregação, como igreja, oramos, pedimos perdão dos nossos pecados e o pastor profere as palavras da absolvição, é necessário que nós creiamos que existe poder associado a isso. Existe a graça de Deus que perdoa os pecados. E que assim como o pastor diz, eu perdoo os vossos pecados, é o próprio Cristo nos dizendo por meio do pastor, eu perdoo os vossos pecados. Assim terminamos o primeiro estudo sobre os sacramentos. O próximo estudo será o estudo que o não luterano mais gosta de ver sobre os sacramentos, que é sobre o batismo. E o terceiro estudo, o estudo que o luterano mais gosta de ver sobre os sacramentos, que é sobre a Santa Ceia. Agora eu fico aberto para dúvidas que o pessoal tem, alguma coisa que queiram acrescentar. Eu sei que os outros dois têm bastante controvérsia também, mas a confissão e a absolvição é algo muito pouco comentado, né? Mesmo no nosso meio luterano a gente fala pouco sobre isso e é algo essencial. Se vocês pegarem, existem manuais de oração antigos da igreja luterana que inclusive tem pontos só sobre a confissão, só sobre a preparação para a confissão adequada, o que é a confissão. Isso foi se perdendo talvez com o tempo, mas não deixa de ser importante. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar? Se alguém quer fazer uso da palavra, nós temos esse microfone para a captação também na transmissão. Eu acho importante, Gustavo, primeiramente lhe agradeço aí novamente pela exposição
brilhante exposição. E quando os confessores dizem que para participar da Santa Ceia eu preciso primeiro me confessar, né? Então, a gente muitas vezes não leva muito a sério chegar atrasado no culto, chegar para a hora do sermão ou para as leituras, às vezes até só para a Santa Ceia e participar normalmente, né? E as confissões nos chamam a atenção sobre o preparar-se adequadamente para receber a ceia que passa pela confissão e absolvição, né? Então esse é um cuidado que eu vejo que nós precisamos ter, né? Ficar atentos. A gente pode ter inúmeras alegações, o trânsito estava ruim, enfim, mas nós precisamos ter consciência, então, também que se eu tive dificuldades e eu não consegui me examinar adequadamente e receber a absolvição, então que eu tenha esse cuidado também de me preparar adequadamente para a Santa Ceia, né? Não simplesmente vir para frente como se eu fosse pegar pão e vinho porque todo mundo está indo. Não, é uma obra de Deus sendo realizada para quem está preparado para a salvação, para a vida eterna, né? Então, só esse complemento que eu queria fazer. Inclusive, o artigo 25 começa dizendo: conserva-se entre nós o costume de não dar o sacramento àqueles que não foram previamente examinados e absolvidos. Ou seja, o costume luterano é não dar o sacramento se tu não foi absolvido, é uma necessidade. Por quê? Nós cremos na ceia do Senhor verdadeiramente como um sacramento, como algo que Deus usa para conferir a sua graça para nós. E por causa disso nós cremos naquilo que o apóstolo Paulo diz. Existem alguns de vós que inclusive morreram por participar do sacramento de maneira indigna, ele fala. Ou seja, ele diz, aquele que come e bebe indignamente se torna réu do corpo de Cristo. Aquilo é realmente o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. E é por causa disso que se eu não recebo com fé, se eu não recebo com coração contrito e arrependido, eu recebo indignamente. E aquele perdão dos pecados que ele me prometeu, agora, não só eu não recebo, eu estou tomando a ceia para ser condenado, para minha condenação. Por isso que é necessário que seja confessado os pecados e absolvidos esses pecados de maneira adequada para que nós participemos do principal sacramento, da ceia, de maneira digna e recebamos realmente o perdão dos pecados que foi prometido. Eu vou fazer mais um pequeno comentário, né? Quando na Igreja Luterana se preza pela celebração da Santa Ceia fechada, ou seja, restrita àqueles que estão devidamente preparados, instruídos, isso também deve ser considerado, né? Muitas vezes se diz a Santa Ceia é para quem é luterano, para quem é membro, para quem foi devidamente instruído. Se vocês participarem de um culto, até na nossa região, nós iremos ouvir isso. Mas, mesmo para membros, se eles não estiverem devidamente preparados, o peso é o mesmo, né? O zelo pela salvação está em jogo. E o trabalho da igreja é exatamente zelar para que todos cheguem ao céu, pela atuação fiel da igreja, na administração clara e correta da palavra e sacramentos, né? Então, por isso que quando a igreja diz nem todos estão convidados para participar da Santa Ceia, ela não está fechando portas,
ela está cumprindo o seu ofício de administrar corretamente os meios que Cristo deu à sua igreja, para que aquele que vier à mesa, ele receba aquilo que Cristo quer dar: salvação, perdão e vida eterna. Cristo não quer levar ninguém para o inferno. E por isso ele nos chama por isso existe o culto. São os meios da graça sendo concedidos, ou seja, Cristo está descendo do céu e dando vida a nós por meio de sua palavra e sacramentos. Então isso é fantástico. Participar do culto é a coisa mais linda que existe na face da terra, mais nobre, mais honrosa, porque Deus vem a nós aqui de forma tão especial, como Ele não vem em nenhum outro lugar, a não ser que você esteja acamado em sua casa ou no hospital e o pastor vá lá levar a Santa Ceia, né? Senão é aqui. Então, nesse sentido, a confissão, que é esse primeiro momento, não exatamente definido como sacramento, mas um meio da graça, sim, é tão importante para a igreja, né? E acontece exatamente como preparação para a palavra e o sacramento. Inclusive, o culto começa oficialmente depois da confissão, né? Após a absolvição começa o culto, porque daí Deus vem falar com sua palavra e sacramento, né? Não que isso não faça, vamos dizer assim, faça parte do corpo do culto, mas a adoração começa, a resposta também começa quando eu fui absolvido dos meus pecados. Mas tá bom, é isso. Quer fazer mais alguma consideração? Alguém mais quer fazer uso da palavra? Então, eu agradeço ao Gustavo e agradeço a cada um de vocês que participou aqui presencialmente, estamos com um bom número, e aos irmãos, amigos que assistirem esse estudo posteriormente pela gravação que nós disponibilizamos, que Deus abençoe essa palavra no nosso coração. E assim a gente então encerra a gravação.